E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos começar falando aqui de renda fixa. E a primeira coisa que você tinha que ter feito, ou que você, se você for começar, que você tem que fazer, é uma planilha de orçamento mensal, para saber se você está gastando bem ou mal o dinheiro que você tem. E qual é o objetivo dos investimentos em renda fixa, muitas das vezes? É construir um fundo de emergência, que ele deve ser equivalente a 6 vezes o custo mensal, se você for no CLT, ou se você for autônomo, 12 meses do seu custo mensal. Por exemplo, se você ganha 3 mil reais, seu custo o seu fundo de emergência para CLT ele deve ser de 18 mil, e se você for autônomo ele deve ser de 16 mil. E as características do fundo de emergência é ter baixa rentabilidade, baixo risco e alta liquidez. Por que de cada um deles? Alta liquidez, porque se der alguma merda e você precisar do dinheiro, você precisa retirar ele quando você quiser, né? Quando essas coisas eventualmente acontecerem. Então, alta liquidez por causa disso, você tem um resgate imediato. Baixo risco, porque, né, faz sentido você colocar o seu dinheiro em uma aplicação segura, porque se der uma merda, você tá guardando esse dinheiro pra se der merda, e você precisa que seu lugar esteja num lugar seguro. E baixa rentabilidade por causa da taxa de juros que essas aplicações elas oferecem. E as opções dessas aplicações para você montar o seu fundo de emergência, eu separei aqui 3, porque são as mais rentáveis e estão rendendo mais que a Selic. Mais pra frente eu vou falar disso. Então são elas o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, LCI, Letras de Crédito Imobiliário, e o LCA, que são Letras de Crédito do Agronegócio. Antes de começar a falar dessas opções de investimento que eu acabei de falar, é bom vocês terem em mente o que é o CDI. O CDI é uma taxa que ela é indexada a esses investimentos, o CDB, LCI e LCA. Então, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que funciona mais ou menos assim. Os bancos emprestam dinheiro entre si em um prazo, e essa modalidade de empréstimo de curtíssimo prazo é em até 24 horas. Isso se chama CDI. O Banco Central tem uma regra que diz que os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo. E quando isso não acontece, esses bancos pegam o dinheiro emprestado com outros bancos para manter o fluxo de caixa em ordem. Então, por exemplo, aí o saldo no final do dia de um banco foi negativo. E o do banco de outro banco foi positivo. Aí o que saiu negativo, ele pede emprestado o dinheiro do banco que está com saldo positivo para organizar, para deixar tudo balanceadinho, para não dar nenhuma merda, não é verdade? E qual que é a relação entre o CDI e a taxa Selic? Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, do nosso Brasil. Vocês já devem ter pesquisado sobre Selic ou Tesouro Direto e já viram muito falar esse nome, o taxa Selic. Mas eu não tô nesse vídeo aqui, eu não estou apresentando investimentos do Tesouro, porque eles estão rendendo muito pouco. Até se você for comparar no final do ano, se você puxar a rentabilidade dos últimos 12 meses com a taxa Selic a 13,75 e considerar a inflação, que são coisas que você tem que considerar, na verdade você vai estar tendo um prejuízo, porque a diferença entre a taxa Selic de 3,75 com a de, acho que, não sei se tá 2,80 ou 3 alguma coisa, eu sei que ela não tá rendendo acima da inflação, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, a diferença é que a Selic serve para operações do Tesouro, que são títulos públicos, e o CDI, que são para operações em instituições financeiras.
E, como eu já falei, eu não vou falar de aplicações do Tesouro porque estão rendendo menos que o CDI. Então, não tem por que eu falar isso para vocês. Eu estou falando algo que vai render mais do que as aplicações no Tesouro. Então, para começar, agora que vocês já entenderam o que é CDI, vamos começar a falar do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, você, investidor, vai aplicar o seu dinheiro emprestando para um banco, a instituição, e ela vai dar esse dinheiro para pedidores de crédito. E o banco vai te devolver com juros. Existem os tipos de CDBs. Tem os CDBs pós-fixados, que no final do vencimento ele vai vender a taxa de juros do CDI mais a variação da inflação, por exemplo, ou da variação do CDI dentro do prazo que você comprou o CDB. Então, por exemplo, esse CDB pós-fixado, você comprou ele para daqui 3 anos. Então, sei lá, vai estar assim quando você for fazer a compra. CDB pós-fixado 2023 vai estar rendendo pode estar assim, 110% do CDI mais IPCA, por exemplo. Então, no final no vencimento, você vai receber 110% do CDI mais 2,5, por exemplo, que supostamente, nesse exemplo aqui, é o que seria a variação da inflação nesse período que você deixou o seu dinheiro lá. Tem também o CDB pré-fixado, que ele já tem uma taxa de juros fixada no momento da compra. Então, no final do tempo que ele vencer, quando você for resgatar, você vai saber quanto ele rendeu nesse tempo. Você consegue ver no momento da ordem de compra. E tem o CDB híbrido, que é a junção dos dois anteriores que eu falei, que ele vai ter uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. E os CDBs, eles têm imposto de renda. Aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre imposto de renda. Tem também os LCI e LCA. O que é o LCI? É letras de crédito imobiliário, que funciona da seguinte maneira. O investidor ele vai colocar o dinheiro dele aplicado numa instituição e essa instituição financia o mercado imobiliário. Então, por exemplo, você deu dinheiro para o banco, esse banco pegou o dinheiro que outros investidores estão investindo em LCI, por exemplo, ele vai ter uma quantia. Essa quantia, ele compra um condomínio. Aí, pessoas financiam o apartamento e nesse tempo eles vão estar pagando o banco. E ele vai te pagando com juros, até o final do vencimento, ou se você comprar tanto o CDB quanto o LCI, um LCA de liquidez diária, vai te estar pagando diariamente. Só que a diferença entre CDBs, LCIs e LCAs que tem liquidez diária comparado com taxas fixadas ou híbridas, é que eles vão estar rendendo menos porque justamente você vai estar podendo fazer o resgate todos os dias, se você quiser. Tem também o LCA, que é letras de crédito do agronegócio. É basicamente a mesma coisa do LCI, só que em vez de imóveis, ele financia o agronegócio. Então é a mesma coisa, você empresta dinheiro para o banco vai financiar o agronegócio e vai te voltar com juros. Esses juros, tanto do CDB quanto do CDI, elas são indexadas ao CDI, que é aquela taxinha lá da transação entre bancos no final do dia. Essa taxa
do CDI hoje, quando eu tô gravando isso aqui, ela tá em 4,50 por ano. 4,50 ao ano. Então, por exemplo, se você quando você for comprar esses ativos, você vai perceber que eles não têm uma porcentagem de retorno seguindo um padrão. Então pode ser assim, é um CDB que rende a 103% do CDI, que ele rende a 110, 100% do CDI. Aí tem uns LCAs que às vezes podem tipo 95% do CDI, e vai assim. Não são fixos essa rentabilidade. Elas variam um pouco, mas não é muita coisa. É coisa de tipo 90 a 110% do CDI. E as LCIs e LCAs, elas também você encontra elas pós-fixadas, pré-fixadas e híbridas, que é a mesma coisa dos CDBs pós, pré e híbridos. Não tem diferença, só que a grande diferença entre CDBs e LCIs, além do que eu já falei, é que eles são isentos de imposto de renda. Então, todo esse rendimento que você teve no vencimento, no resgate que você teve, quando você for fazer o rendimento dentro do tempo antes de você resgatar, não vai ser cobrado o imposto de renda. Então, isso é show de bola. Então, é isso. Eu sei que eu tô um pouco nervoso, confesso. Eu me engasguei um pouco, gaguejei pra falar as coisas, mas, por favor, as dúvidas que vocês tiverem, ou que vocês não conseguirem entender o que eu passei agora, fala comigo, me dá esse feedback pra gente melhorar o conteúdo que chega pra vocês. Qualquer dúvida, avisem mesmo, não precisam ter vergonha. Tchau, pessoal.